Você se lembra dos Blue Brothers, os irmãos Cara de Pau? Os Irmãos Cara de Pau era um dos meus filmes prediletos quando eu era criança. Para mim, é um dos filmes de comédia mais memoráveis, com alguma das melhores cenas de perseguição de carros na história dos filmes. Os Irmãos Cara de Pau querem salvar o orfanato católico em que eles cresceram, que está à beira de fechar. Então, eles reúnem sua banda para um concerto beneficente, para arrecadar os $5.000 necessários para manter o orfanato aberto. Na visão deles, eles estavam em uma missão de Deus. Os pôsteres da promoção ecoavam uma frase da linha dizendo: eles nunca serão pegos, eles estão em uma missão de Deus. Como os Irmãos Cara de Pau, a igreja de Antioquia sabia que tinha uma missão de Deus. A realidade é que a igreja de Antioquia foi a primeira igreja missional da era do Novo Testamento. A igreja de Antioquia havia se organizado em torno da missão de Deus para este mundo. Para a igreja de Antioquia, a missão não era apenas mais uma atividade ou programa que eles deveriam fazer como igreja. A missão era a razão de sua existência, a própria natureza da igreja. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja orientada pela missão no mundo. Isso não deveria nos surpreender. Não devemos esperar nada menos que uma igreja focada na missão de uma comunidade completamente guiada e capacitada pelo Espírito Santo. Mas o que significa ser uma igreja orientada pela missão? Uma igreja missional. Como a igreja de Antioquia era uma igreja missional? E mais importante, como podemos aprender com a igreja de Antioquia e seguir os passos dela para nos tornarmos uma igreja orientada pela missão? Vamos começar nossa jornada hoje tentando diferenciar aspectos muito importantes. Quais são as diferenças entre os verbos ser, ter e fazer? Portanto, qual é a diferença entre os conceitos de ser uma missão, ter uma missão e cumprir uma missão? Bem, eu lhes darei 2 minutos para refletir sobre isso e compartilhar seus pensamentos com os que estão ao seu redor. Você já ouviu falar da doutrina clássica da Missio Dei, a missão de Deus? Encontramos Missio Dei nas Escrituras. Deus Pai envia o Filho e o Espírito ao mundo. E o Pai, Filho e Espírito envia a Igreja ao mundo
pelo bem do mundo. Jesus repetiu sua saudação: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu... Só lembrando que vocês precisam ler a letra em vermelho. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele respirou fundo e soprou sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Na doutrina Missio Dei, a missão não se origina na igreja, mas surge da própria natureza de Deus. Em outras palavras, a missão existe porque Deus é um Deus missionário. Não é a igreja que tem uma missão de salvação a cumprir no mundo. É a missão do Filho e do Espírito Santo, através do Pai, que inclui a igreja. A igreja de Deus não tem uma missão. A missão de Deus tem uma igreja. A própria igreja não é apenas o resultado da missão, mas tem a obrigação e é destinada a estender a missão por todos os meios possíveis. A missão de Deus flui diretamente através de todo crente e de toda a comunidade de fé que aceita Jesus como Salvador e Senhor. Impedir isso é obstruir os propósitos de Deus para o seu povo e através do seu povo. Deixe-me perguntar, o que chama a sua atenção na doutrina Missio Dei? Como isso afeta você e a sua comunidade? Tire 2 minutos para refletir sobre a doutrina Missio Dei e compartilhe suas ideias. Em Missional Renaissance, ou tradução livre, Renascimento Missional, Reggie McNeil mostra 3 mudanças significativas que devem acontecer para que uma igreja se torne verdadeiramente uma congregação missional. Primeira mudança, de um foco interno para externo. Segunda mudança missional, do desenvolvimento de programas ao desenvolvimento de pessoas. E terceira mudança missional, da liderança focada na igreja à liderança focada no reino. Com base no que consideramos sobre a igreja até agora, focada na missão, igreja missional, deixe-me compartilhar com você porque acredito que a igreja de Antioquia foi a primeira igreja missional e o modelo a ser seguido. Mas antes,
Quero deixar claro que a igreja de Antioquia não fez um plano para ser uma igreja missional. Eles não se reuniram em um grupo de pessoas e decidiram plantar uma igreja missional na cidade de Antioquia. O processo foi natural e orgânico. Eles foram sensíveis à voz do Espírito e seguiram o Espírito Santo aonde quer que ele os levasse. Como resultado, eles agiram de tal maneira que a missão de Deus deveria sempre triunfar. Primeiro a missão, sempre a primazia da missão. E como a missão deveria ser prioridade, a igreja de Antioquia foi a primeira a pregar aos gentios, Atos 11 e 20. Para eles, a missão foi maior do que o que sempre foi feito. Para o bem da missão, a mensagem do Evangelho deveria ser apresentada aos gentios e não apenas aos judeus. Como a missão deveria ser prioridade, a igreja de Antioquia aceitou ajuda externa. Essa ajuda veio para Antioquia com o propósito de avaliar o que estava acontecendo e talvez interromper o movimento. Mas Barnabé se tornou uma bênção para eles. Atos 11, 22 e 23. Como a missão deveria ser prioridade, a igreja de Antioquia era uma comunidade acolhedora, onde eles aceitavam todos, independentemente de seu histórico, história de vida, comportamento, classe social, gênero, status econômicos, etc. Eles aceitaram um ex-assassino e terrorista cristão que não conseguia encontrar seu lugar no cristianismo desde que fora convertido. Em outras palavras, eles aceitaram Saulo, que hoje é conhecido como apóstolo Paulo, Atos 11, 26. Como a missão deveria ser a prioridade, a igreja de Antioquia desenvolveu uma cultura de discipulado, capacitando, mobilizando e enviando pessoas para o ministério. Atos 11, 26. Como a missão deveria ser a prioridade, a igreja de Antioquia pensava e cuidava de outros além dos seus membros. Mesmo sendo uma comunidade nova e relativamente pequena, eles sentiram a responsabilidade de apoiar as pessoas necessitadas. Eles levantaram fundos e enviaram não somente os recursos financeiros, mas as pessoas para cuidar dos que estavam na Judéia. Atos 11, 27 a 30. Como a missão deveria ser a prioridade, as pessoas da igreja de Antioquia passavam tempo juntas em oração, estudo da Bíblia e comunhão, sendo sensíveis à orientação do Espírito Santo. Atos 13, 1 a 2. Como a missão deveria ser prioridade, a igreja de Antioquia não manteve seus principais líderes para si. O reino de Deus era mais importante do que a congregação local. Eles enviaram seus melhores indivíduos para a missão. Atos 13, 3. Como a missão deveria ser a prioridade, a igreja de Antioquia apoiou um movimento de implantação de igrejas, fornecendo recursos e incentivo para os seus missionários. A igreja de Antioquia foi a base para as 3 viagens missionárias de Paulo. Como a missão deveria ser a prioridade, a igreja de Antioquia não comprometeu o evangelho. Eles guardaram e defenderam o evangelho eterno, não importando o que acontecesse. Atos 15, 1 a 3. Como a missão deveria ser a prioridade, a igreja de Antioquia foi fiel à missão, sem perder o foco do seu objetivo, a proclamação das boas novas aos gentios. Gálatas 2, 9. Como a missão deveria ser a prioridade, a igreja de Antioquia lidou com os conflitos pessoais que surgiram em sua comunidade. Os conflitos não podem ser uma pedra de tropeço para a missão. Atos 15, 36 a 41. Essas são algumas das razões pelas quais acredito que a igreja de Antioquia era uma igreja missional. Deixe-me lhe perguntar: o que a sua comunidade espiritual pode aprender com a igreja de Antioquia, que era focada na missão? Tome esses 2 minutos para compartilhar seus pensamentos com aqueles
que o rodeiam. Karl Barth, um teólogo importante na doutrina da Missio Dei, escreveu: a igreja que não está em missão ainda não é, ou deixou de ser, ou é apenas uma igreja morta. Ela própria está precisando de renovação. Querido amigo, querida amiga, criar uma cultura missional é mais do que agregar algumas iniciativas externas e programas evangelísticos à estrutura da igreja. A criação de uma cultura missional vai ao âmago do coração e identidade de Deus e de quem nós somos e o que estamos nos tornando. Vamos seguir as pegadas da igreja de Antioquia. Seja a igreja amando e servindo.